Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, nós falaremos um pouquinho para vocês sobre o padrão MPEG. Nós somos o grupo 4, então eu sou o Matheus Oliveira e teremos falando aqui nesse vídeo também o Kaique, a Mayara e o Heitor. Vocês notam que nós só temos 4 pessoas no grupo, tivemos aí algumas baixas. Esse aqui é um sumário do que abordaremos nesse vídeo. Então, a origem do padrão MPEG e um breve histórico, as técnicas de compressão de vídeo utilizando o padrão MPEG, as variações do padrão MPEG, então o MPEG 1, MPEG 2 e MPEG 4, as aplicações desse padrão e, para finalizar, a questão proposta para que vocês respondam. Já partindo aqui direto para a introdução, à medida em que ocorreu a migração das mídias analógicas para as mídias digitais, a dimensão dos arquivos de vídeo torna-se um problema. Então, para que eu faça a transmissão de um arquivo de vídeo muito grande, eu preciso de uma infraestrutura também muito robusta, e o que demanda aí investimentos. Então, faz-se necessário a adoção do sistema de compressão desses arquivos, ou seja, eu pego esse arquivo na origem, comprimo, faço a transmissão dele, e lá no destino eu faço a descompressão desse arquivo para a reprodução. Porém, a partir do momento que eu me proponho a efetuar esse processo de compressão, eu preciso primeiro de um par compressão e descompressão e que esse par ele seja compatível com todos os dispositivos envolvidos no processo. Seja lá inicialmente na captura desse arquivo, na transmissão, na compressão e na transmissão dele, e lá no destino também na descompressão e na reprodução. E é aí que surge a grande questão, né? Como garantir que um vídeo comprimido ele será compatível com qualquer dispositivo envolvido em todo esse processo? E justamente a partir desse problema, em janeiro de 1988, surge o Moving Picture Experts Group, o MPEG, criado pela ISO, que é a International Organization for Standardization, que é uma organização super famosa aí por normas como a ISO 9001, que eu acredito que grande parte das pessoas já ouviram falar. Esse grupo ele estava organizado para trabalhar justamente em um sistema de compressão padronizado que pudesse ser compatível com todos os dispositivos utilizados. E o primeiro resultado do trabalho desse grupo foi justamente o padrão MPEG 1, que foi publicado em 1989 e aprovado como padrão internacional em 1992. O padrão MPEG-1 ele permitiu o armazenamento de imagens com áudio e vídeo integrados, desde que fossem previamente digitalizados, sejam em um CD-ROM ou seja num VCD que permitia vídeo e até som estéreo. Uma curiosidade sobre a origem do padrão MPEG é que os primeiros experimentos nesse sentido, eles foram resultados de experiências utilizando uma placa compressora em JPEG, que é um padrão de compressão de imagens aí. E essa placa, a C-Cube CL550, ela foi utilizada porque tinha a capacidade de descompactar imagens em 1/30 de segundos, que era exatamente aí, coincidentemente, a velocidade necessária para se reproduzir vídeos no padrão NTSC. Então, os primeiros experimentos envolvendo aí o desenvolvimento de um padrão de compressão de vídeo foram justamente dessa forma, compactando um vídeo quadro a quadro, sem nenhum tipo de preocupação com redundância, e a partir desses experimentos que se gerou um padrão de compressão, que é o MPEG, aí, super elaborado, super complexo para esse fim. E uma curiosidade é que o padrão MPEG ele vem evoluindo desde então. Então, empresas apresentam ali dispositivos, sugerem evoluções no padrão, justamente como uma forma de acompanhar a evolução tecnológica, já que hoje em dia nós temos aí a demanda por imagens com uma qualidade cada vez maior, com áudios de qualidade também cada vez maior, e a proposta é justamente seguir, acompanhar essa evolução tecnológica também com o padrão MPEG, e foi aí que vem surgindo diversas variações desse padrão e que nós veremos algumas mais à frente aqui no vídeo. Então, sobre as técnicas de compressão no MPEG, que não utiliza só um formato, mas um conjunto de ferramentas de codificação padronizadas que podem ser combinadas. Na redundância temporal, é explorada as familiaridades entre quadros consecutivos. Isso pode ser utilizado na compactação do vídeo, pois os dados que se repetem são armazenados ou transmitidos apenas uma vez.
Posteriormente, eles são compartilhados por vários outros quadros na reconstrução da imagem. Essa técnica é chamada de estimativa e compensação de movimento. Para melhorar o esquema de predição entre imagens, utiliza-se vetores de deslocamento, para indicar a nova posição dos detalhes na imagem atual. A trajetória de cada pixel entre sucessivos quadros do vídeo é conhecida como fluxo óptico e é possível estimá-la. Os vetores de movimento e a diferença codificada em DCT, isto é, a transformada discreta de cosseno, do macrobloco atual e o de referência são transmitidos juntos. Diferentes técnicas são utilizadas para determinar o vetor de deslocamento. Um dos métodos é o chamado block matching. Nele, o bloco de pixels, chamado bloco de referência, no quadro atual é movido ao redor de sua posição dentro de uma área de busca no quadro anterior, a fim de encontrar o bloco que mais se parece. É criado um vetor que modela o movimento de um macrobloco de um local para o outro. Este movimento, calculado para todos os macroblocos constituintes, compõe o movimento estimado em um quadro. Outra forma de predição utilizada no padrão MPEG é denominada predição bidirecional, em que a predição é feita nas direções backward, isto é, a partir de um quadro subsequente, e forward, a partir de um quadro anterior. A predição bidirecional estabelece uma combinação linear destes dois frames, interpolando os dois deslocamentos. Mas para permitir a predição backward, o codificador ordena as imagens de modo a transmiti-las em uma ordem diferente das mostradas. Isso causa um pequeno atraso na transmissão e pode ser prejudicial para algumas situações, como em transmissões ao vivo. Um fluxo de vídeo MPEG é composto por grupos de imagem, que é uma sequência de quadros comprimidos que começa com a imagem chamada quadro I, ou keyframe, que é codificada independentemente de todas as outras imagens. Quadros P, imagens previstas, contêm informações de compensação de movimento em relação aos quadros anteriores e devem ficar após quadros do tipo I. Quadros B, imagens previstas bidirecionalmente, contêm informações de compensação de movimento em relação aos quadros anteriores e posteriores e devem permanecer entre quadro do tipo I ou do tipo P. Após a etapa de redundância temporal finalizada, as redundâncias da própria imagem são exploradas e reduzidas ao máximo. Os algoritmos de compressão MPEG usam técnicas da transformada discreta de cosseno em blocos de imagem para explorar de forma eficiente a correlação espacial entre pixels próximos da mesma imagem, não gerando perdas e sendo reversível. No processo de compressão, a quantização é aplicada aos coeficientes DCT. Ela reduz o espaço necessário para armazenar esses valores. Os bits com valores insignificantes são arredondados para zero. A eliminação de dados psicovisualmente redundantes resulta numa perda de informação. Como essa operação é irreversível, ou seja, informação visual é perdida, a quantização resulta em compressão de dados com perda. Os coeficientes da DCT são quantizados para reduzir sua amplitude e aumentar o número de coeficientes iguais a zero, descartando informações que são visualmente insignificantes. Após a quantização, os blocos 8x8 passam por uma varredura em zigue-zague, que é feita diagonalmente, do topo para a esquerda, com o intuito de gerar o maior número possível de zeros consecutivos. As baixas frequências tendem a ter coeficientes maiores, e as altas frequências são, pela natureza da maioria das imagens, predominantemente zero. Dessa forma, se obtém uma longa série de zeros consecutivos, facilitando as próximas etapas de codificação. A Variable Length Coding baseia-se no fato de que alguns elementos gerados por uma fonte e codificado em N bits são mais frequentes que outros. Para reduzir a taxa de bits necessários para transmitir as sequências geradas pela fonte, é vantajoso codificar os elementos mais frequentes com menos bits e os elementos menos frequentes com mais bits, resultando em uma média que é inferior ao fixado pelo comprimento de N bits. Um dos métodos da VLC é a codificação de Huffman, que pressupõe o conhecimento prévio de cada elemento e produz tabelas que permitem mapear as figuras a codificar. Esse tipo de codificação é reversível e pode ser aplicado a sinais de vídeo como um complemento a outros métodos, que geram elementos de probabilidade não uniforme, como a DCT seguido de quantização, por exemplo.
Falando agora sobre algumas versões da compactação do MPEG, começando pelo MPEG 1, que foi aprovado, o padrão aprovado em 92. Como está mostrando aqui nessa caixinha do lado, um dos principais enfoques era o armazenamento das imagens com áudio e vídeo integrados. Então, essas imagens com áudio e vídeo integrados, no caso, elas eram digitalizadas em CD ou então em VCD, como está mostrando aqui, de vídeo e som estéreo. Lembrando que esse VCD aqui é o vídeo compact disc. E isso aí acabava implicando numa taxa de transmissão máxima de aproximadamente 1,5 megabits por segundo. E esse formato aqui ele acabou se tornando muito popular com o VCD, no caso. Outras propriedades que existem é que quando se tem uma taxa máxima, as imagens elas acabam distorcidas. E isso acontece porque a compressão ela acaba introduzindo artefatos na imagem. E aí esses artefatos eles podem estar em maior ou então em menor quantidade. Então, por isso, a maioria das pessoas acabam utilizando a compressão menor que 50:1. Mas ela pode sim atingir uma taxa de compressão de 200:1, como está mostrando aqui. E isso porque acaba existindo uma exploração da redundância temporal. E já foi falado sobre essa técnica, mas mostrando aqui só essa imagem, para ilustrar um pouquinho mais sobre a redundância temporal e a redundância espacial que é presente aqui nesses tipos, que eu vou apresentar mais para frente também. Nessa daqui de temporal, tem o quadro N e o quadro N+1. Então, dá para ver o deslocamento da imagem, do bloquinho, no caso, né, com esse vetor do movimento. E é isso que acaba acontecendo na imagem dinâmica também, quando ela acaba recebendo esse processo de eliminar as redundâncias da informação. Aí na espacial, que tem aquela relação com as semelhanças de pixels, né? Tem a relação também aqui nesse gráfico mostrando entre a frequência espacial e a sensibilidade do olho humano. E aí a conclusão que se pode ter disso é que o olho humano ele possui baixa sensibilidade quando tem uma frequência espacial mais altas, no caso. Voltando ainda para o MPEG-1, tem um problema que é que ele não é adequado. Ele não era adequado para aplicações em broadcast, por exemplo, ou então não tinha uma flexibilidade, uma boa flexibilidade, e também com relação à evolução para o HDTV, tinha esses problemas. Então, para que fosse atendida tudo isso, um novo padrão foi desenvolvido, né, que é a evolução do MPEG-1, e foi aprovado em 94, que tinha como principal objetivo comprimir vídeos em sistemas de difusão, que são os broadcasts, e, na verdade, foi acrescentado, né, manteve todas as características do MPEG, mas também acrescenta várias outras propriedades, como, por exemplo, a escalabilidade, que é muito útil para garantir a qualidade. Teve também mudanças na codificação de vídeo, principalmente nos limites de áudio. Tem a possibilidade de codificar as imagens que estão entrelaçadas. E os conceitos também pela primeira vez, entrou esses conceitos de perfis e níveis. Eu não vou dar muito detalhes da lista que existe, mas tem o perfil simples, o perfil principal, tem o perfil SNR, e também foi introduzido no conceito do MPEG-2 um método para regular a taxa de transmissão, que é através do processo do controle da quantificação, e foi colocado um buffer na saída do codificador. E aí isso daí acaba permitindo uma transmissão mais constante. Agora, indo para o MPEG quadro, ele foi aprovado em 99 e relaciona novamente todos os outros padrões. E entre as características que tem um pouco de diferente é em relação à codificação, que ela é orientada a objetos no caso imagem, vídeo ou áudio. Teve também a renderização 3D. Além disso, tem a gestão de direitos digitais, que é basicamente DRM, que é o controle do arquivo, e que basicamente permite o controle do vídeo, né? E é possível determinar quantas vezes o arquivo pode ser aberto ou copiado, ou se ainda vai ter uma validade para aquele arquivo. Então, é esse tipo de controle. Tem também a outra propriedade, que é a compressão de texturas, e também tem a compressão eficiente de sequências de vídeo, sendo eles podendo ser, por exemplo, entrelaçado ou então o progressivo. Oi, professor, tudo bem? Eu sou o Heitor. Agora eu vou falar das aplicações do formato MPEG.
Bom, o padrão MPEG ele é muito utilizado pela indústria audiovisual, visto que ele configura as transmissões HDTV. Então, aí está uma imagem de um jogo de futebol, o próprio filme, esse daí é o filme do Homem-Aranha de 2004, que a qualidade da imagem ela era só HD também, e também uma imagem das Olimpíadas, que é transmitida em HD também. Algumas hoje em dia é em 4K, né? Mas a grande maioria das transmissões é em HD ainda. Bom, e como foi comentado pelos meus colegas, o formato MPEG ele passou por algumas evoluções, né? O formato MPEG-1 ele geralmente é utilizado em resoluções de 320 e 240 pixels, uma resolução mais baixa. O formato MPEG-2 ele veio com uma evolução do anterior, que aí ele já suporta resoluções maiores, que já configura uma transmissão em HD, que é 720 480 pixels. Já o formato MPEG-4 ele é uma evolução também dos anteriores. Com ele foi possível o envio de imagens mais bem definidas, com uma menor quantidade de dados e de capacidade de rede. Sendo assim, foi mais fácil o envio de vídeos pela internet, por exemplo. E aqui nós temos mais alguns exemplos das aplicações desse formato. É muito utilizado em vídeos da internet devido à eficiência da codificação que esse formato traz, então traz uma enorme qualidade para esse tipo de vídeo. Serviços móveis multimídia, né, foi esse formato que tornou possível a utilização da aplicação multimídia em terminais móveis, fez com que isso se tornasse uma realidade. Também muito utilizado em produções de televisão, com aquele fundo azul em que parte do vídeo é filmado, por exemplo, um ator é filmado em uma parte e o fundo do filme ou do seriado, da novela, é filmado em outra parte. Aí depois você consegue juntar o fundo filmado com a imagem do ator. Também presente na televisão digital interativa, em que é possível incluir logotipos de televisão, publicidades diferentes de acordo com o tipo do espectador que está assistindo, estatísticas, cotações da bolsa em tempo real. Esse formato também é muito utilizado em jogos, em que foi possível a personalização dos jogos através das técnicas de codificação. Outro exemplo são os menus inteligentes, que podem ser exibidos da forma que o criador do conteúdo preferir. Isso porque a interatividade não depende do aparelho que o vídeo está sendo reproduzido, mas a interatividade desse menu, ela em si faz parte do próprio vídeo. Pergunta: em uma sequência típica de vídeo, uma imagem codificada do tipo I gera 3 vezes mais bits que uma imagem codificada do tipo P, o qual, por sua vez, gera 50% mais bits que uma imagem codificada do tipo B. Com isso, e o que foi apresentado sobre grupo de imagens, como um vídeo composto por grupo de imagens de tamanhos pequenos afeta a compressão do arquivo e a busca por quadros, para edição, por exemplo, em relação a um vídeo composto por grupos de imagens grandes. As respostas podem ser enviadas para kaique.isaias@aluno.fbc.edu.br. Muito bom, pessoal. Bem completo, tá? Alto padrão aí também. Parabéns, tá? Então, gostei bastante. Então, temos um tempinho aqui para quem quiser fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida, curiosidade? Um questionamento, pessoal? Dúvidas? Tá bom. Então, parabéns de novo, tá? Gostei bastante. Só para então foi o Matheus falou primeiro, depois foi o Kaique, depois a Maiara e depois o Heitor, é isso? A sequência? Acho que o Kaique não se apresentou. Deve ser o Kaique, né? O segundo. Falou sobre o segundo. Perfeito. Tá bom, tá? Então, obrigado, pessoal. Então, eu queria saber quem que é o outro grupo que vai apresentar agora, que está aqui? Quem que vai... os que estão presentes que vai apresentar agora? É o Gabriel, é o Caio que está falando? Boa noite. Boa não noite. sei, ele falou ao mesmo tempo. Não, a gente é do mesmo grupo, professor. Nós todos, tá na bom. verdade. Então, quem que vai apresentar, o Gabriel ou o Caio? Quer apresentar, Caio? Estou vendo sim. E tem som.
Olá, sejam bem-vindos à apresentação do seminário do Grupo 2, cujo tema é Teoria das Cores. Para abordar o tema, separamos a apresentação em 4 partes, começando pela teoria da cor e seus aspectos gerais e históricos, passando por aspectos físicos, fisiológicos e culturais. Espero que gostem. Bom, vamos começar falando sobre a teoria venciana das cores desenvolvida pelo Leonardo da Vinci, que foi um dos primeiros a reunir os dados existentes em direção à criação de uma teoria da cor. Dentre suas contribuições podemos falar de seus manuscritos, mais especificamente o Tratado da Pintura, que ensinava a reprodução das cores, a sua pesquisa sobre a fisiologia da percepção visual, que ele fez por meio da dissecação dos olhos. Ela desafiava a versão clássica propagada por Euclides, que dizia que os raios de luz saíam dos olhos para capturar o objeto observado. No caso, para Leonardo, os olhos eram passivos, eles recebiam os raios de luz. Também podemos destacar o estudo das cores simples, no caso branco, amarelo, verde, azul, vermelho e preto, que são aquelas que não podem ser feitas pela mescla de outras cores, e por último, o estudo das cores complementares da sombra e da luz, que influenciou diretamente Goethe e Chevreul em suas pesquisas cromáticas, Leonardo dizia que as cores recebem influência perceptível uma das outras, e também pelo estudo da sombra e da luz ele abriu caminho para as teorizações das sombras coloridas. Bom, passados os estudos de Leonardo da Vinci, vamos falar um pouco da ciência de Newton e Goethe. Newton, em seu famoso experimento com prisma de vidro, mostrou que a separação da luz branca nas suas componentes de diferentes espectros se dá pelos diferentes desvios sofridos por cada componente ao atravessar o prisma. Então, a partir daí, a cor pode ser vista como uma ciência, como um fenômeno físico, onde a luz branca é formada por componentes de cores diferentes. Já em oposição ao Newton, Goethe, um nome famoso da literatura, surgiu com a doutrina das cores, um fruto de uma investigação de mais de 20 anos. Nessa obra, Goethe instala uma disputa entre o idealismo alemão e a ótica mecanicista do Newton. Isso pois para ele, a luz era o ser mais simples, indivisível e homogêneo conhecido, e sendo assim, ela não poderia ser dividida em luzes coloridas como afirmava Newton, pois uma luz colorida seria sempre mais escura do que a luz incolor. Então, para ele, a cor ia além do fenômeno físico. Ela sofria influência da fisiologia, ou seja, da percepção, como no caso do Da Vinci, e da cultura. Aqui a gente tem um exemplo prático da teoria de Newton, que a soma das cores daria a luz branca. Dá para ver que o cara fez um disco de Newton, e quando ele roda bem rápido, ou seja, quando a gente veria todas as cores ao mesmo tempo, o disco fica praticamente inteiro branco. Mais adiante na história, temos o trabalho dos contrastes simultâneos do Chevreul. Ele, que foi considerado um grande cientista na área química, em seu livro Da Lei do Contraste Simultâneo das Cores, ele mostra suas conclusões a partir de observações visuais de como duas cores podem parecer muito diferentes do que elas realmente são, se influenciando mutuamente. Segundo ele, essa influência mútua aconteceria a partir das cores complementares. Dentre suas experiências com as cores, Chevreul definiu como a principal ideia os três tipos: contraste simultâneo, sucessivo e o misto. Baseado nessas experimentações, ele desenvolveu um método para facilitar a percepção, estabelecido segundo uma tabela de combinações, que descreviam as influências sofridas pelas cores quando colocadas próximas umas das outras. Além disso, Chevreul também enumerou algumas leis gerais que diziam que, por exemplo, o branco destaca as cores, o cinza torna as cores mais brilhantes e o preto as apaga. Falando um pouco sobre outros avanços, nós temos o que Thomas Young postulou em 1902, sobre a existência de 3 tipos de fotorreceptores, que hoje nós conhecemos como células do cone, onde cada uma é sensível a uma determinada faixa da luz visível. Um pouco depois, em 1850, Hermann Helmholtz desenvolveu a teoria de Young e descobriu que a gente consegue classificar esses fotorreceptores em 3 tipos: os preferenciais curtos, o médio preferencial e os longos preferidos. Esse estudo foi grande influência para o modelo de cor RGB, que nós usamos até hoje. Além disso, nós temos também que funcionam como estímulo.
Fisicamente, podemos definir a cor como sendo uma sensação que é produzida por certas organizações nervosas sob a ação da luz. As ondas de luz podem alcançar os olhos de duas maneiras diferentes. A primeira é através da transmissão da fonte de luz para o objeto e deste para o observador, e a segunda é direta, quando o objeto é a própria fonte de luz, resultando assim na sensação cromática. Todos os corpos com temperatura acima do zero absoluto emitem radiação eletromagnética. Contudo, apenas uma pequena parte dessa radiação, que compreende os comprimentos de onda que estão acima do violeta e abaixo do vermelho, são visíveis para os humanos. A interação entre a luz e o objeto gera o fenômeno da cor percebida nos corpos, e a capacidade de absorver, refratar ou refletir determinados raios luminosos incidentes os faz coloridos. Quando a radiação eletromagnética é composta por um único comprimento de onda, nós a denominamos radiação monocromática, e os nossos olhos se distinguem pelas sensações cromáticas que elas evocam, formando, por exemplo, as cores observadas no arco-íris. As radiações monocromáticas possuem algumas características que usamos para diferenciá-las umas das outras, sendo elas a frequência, período e o comprimento de onda. A cor pigmento é a substância material constituinte do objeto e é denominada de acordo com a sua natureza química. Ela pode absorver, refratar ou refletir os raios luminosos componentes da luz incidente. Podemos classificar as cores como primárias, secundárias ou terciárias. A cor primária é denominada como sendo uma das três cores que não podem ser decompostas e que, quando nós misturamos ela em proporções variáveis, podemos produzir todas as cores do espectro visível. Existem dois conjuntos de cores pigmento, sendo o primeiro deles o das cores opacas, que é muito utilizado por artistas e tem como cores primárias o amarelo, o azul e o vermelho, e o segundo é o das cores transparentes, que é utilizado principalmente nas artes gráficas e tem como cores primárias o amarelo, o ciano e o magenta. Nos dois casos, ao misturarmos as três cores primárias, obtemos o cinza neutro. Ao contrário da cor pigmento, a cor luz é a cor formada pela emissão direta de luz, como por exemplo as cores emitidas pelas lâmpadas, pelas lanternas e também pelas telas dos televisores e dos celulares. Ela representa um intervalo visível do espectro eletromagnético, e suas cores primárias são o azul, o verde e o vermelho. Ao misturarmos as suas três cores primárias, geramos a luz branca por síntese aditiva. Aqui temos um exemplo prático da luz branca sendo gerada aditivamente e também a cor preta sendo gerada subtrativamente por filtros. Visto que com a adição e subtração de cores básicas a gente pode conseguir tantas cores diferentes, sistemas cromáticos ordenados foram criados para tentar classificar tantas cores diferentes. Os três exemplos que a gente pode ver na tela, o esférico, o de Albert Munsey e o sistema CIE, de diferentes maneiras vai tentar fazer essa classificação. Mas no fundo, todos pegam três parâmetros, geralmente um relacionado a tom, outro relacionado à saturação e outro relacionado à luminosidade, e tentam classificar todas as cores possíveis, geralmente pela combinação do RGB. Falando um pouco sobre modelos de cores, nós trouxemos aqui alguns modelos de cores existentes. Então nós temos o RGB, que utiliza diferentes quantidades de vermelho, verde e azul para compor as cores que usamos, né? A gente tem o HSV e o HLS, que usam matiz, saturação, valor e brilho, né? O valor para o HSV e brilho para o HLS. Basicamente, matiz representa a tonalidade, então abrange todas as cores aí do nosso espectro, tá? Saturação é a pureza da cor, então quanto menor a saturação, mais cinza a imagem fica, tá? Um outro modelo que nós temos também é o CMYK, ele é baseado nas cores ciano, magenta, amarelo e Ki, né, que é a cor-chave, preto. Então, é um sistema subtrativo, então para a gente conseguir as cores,
a gente tem que remover as cores né, CM e YK para chegar no tom que a gente deseja. Além disso, nós temos também o YCBR, que é usada basicamente em imagens coloridas, em vídeos e fotografias digitais, e temos também Pantone. Os órgãos visuais são os responsáveis por traduzir os raios luminosos para o nosso cérebro. Nos seres humanos, são encontrados nas órbitas oculares. O nosso olho é envolvido por 3 membranas: a esclera, a coroide e a retina. A esclera é a camada mais externa, que é aquela parte branca do nosso olho. É responsável por manter a forma esférica do olho e serve como ligação para os músculos que movimentam. A coroide fica abaixo da esclera. Ela é rica em vasos sanguíneos que nutrem e oxigenam as células do olho. Na região anterior à coroide, a gente tem a íris, que é a parte colorida do olho, e no centro da íris a pupila, que é o orifício por onde a luz vai penetrar. A nossa retina é uma membrana nervosa fotossensível que tem células fotorreceptoras. Existem 2 tipos de células na retina, os bastonetes e os cones. A retina é composta por 100 milhões de bastonetes e 7 milhões de cones. Importante também que a percepção varia de acordo com a sensibilidade dos órgãos, por isso nem sempre o que eu vejo é a mesma coisa que você vê. O primeiro slide de percepção das cores mostra um gráfico que compara as visões escotópica e fotópica. A visão escotópica é a visão produzida pelo olho em condições de baixa luminosidade, que é produzida exclusivamente pelos bastonetes, o que impossibilita a percepção das cores. É a visão noturna. A visão fotópica é a visão que é a sensibilidade do olho em condições de intensidade luminosa que permitam a distinção das cores, que seria a visão diurna. O gráfico mostra como as duas se comportam em variações luminosas. No eixo horizontal está em escala logarítmica da intensidade luminosa, em miliamperes, e no eixo horizontal a variação da acomodação e iluminação. Percebe-se que pelas curvas, sobre as definições de cada uma das curvas. A visão escotópica varia muito pouco quando a intensidade luminosa aumenta, e a visão fotópica, conforme a intensidade aumenta, o gráfico mostra um crescimento exponencial até atingir uma assíntota. Existem 2 teorias que, em conjunto, formam uma teoria geral de como a percepção das cores ocorre. A primeira é a teoria tricromática, criada por Jan Helmholtz, onde existem 3 receptores na retina, onde cada um percebe uma cor diferente. E também existe a teoria de Maxwell, onde esses receptores são chamados de cone e cada um reage a um tipo diferente de cor, que seria do espectro RGB, vermelho, verde ou azul. As 2 teorias levam em conta apenas a percepção das cores, mas não o processamento, porque elas não estudam como essas cores afetam o sistema nervoso. O sistema nervoso reage de formas diferentes a diferentes tipos de cores. A parte do córtex cerebral destinada à percepção visual está localizada nos lobos occipitais. A percepção fisiológica da cor é feita através de contrastes detectados pelos cones. Como vimos no slide anterior, cada tipo de cone reage a um tipo diferente de cor do espectro RGB, alguns para vermelho, outros para verde, outros para azul. As cores quentes afetam o sistema nervoso central, que é responsável pela memória, pelo pensamento e pelos 5 sentidos. Já as cores frias, elas atuam sobre o sistema nervoso parasimpático, que regula a temperatura corporal e reage em ações de calma. A percepção das cores vai muito além de receber a luz nos nossos olhos. As cores, ela acaba tendo toda uma história por trás, né? E uma tradição que acaba construindo uma simbologia coletiva, né? E isso é listado normalmente em dicionários, por exemplo, o dicionário das cores do nosso tempo. E nesses dicionários são listados os efeitos e também os significados de cada cor para alguma cultura. Feita essa listagem dos efeitos,
são listados os efeitos psicológicos. Então, se uma cor altera o humor, como ela altera o humor da pessoa. Um exemplo seria a cor vermelha, que lembra proígo, luxo, sangue e fogo. E o efeito psicológico seria aviso, atenção, comunicação, vida e calor. Além disso, nem toda combinação de cor é culturalmente agradável. Então, existem esquemas de combinações de cores que nada mais são do que algumas manipulações no círculo cromático para encontrar paletas que sejam adequadas para aplicações em projetos. Eles são divididos em 2 tipos de esquemas de combinação. O primeiro deles é um esquema de consenso, e nele se busca diminuir os contrastes. Por exemplo, o acromático, ele pega tons de cinza, neutro, tons de castanho. Monocromático, ele pega sombras de uma mesma cor. E análogo, ele pega cores que são adjacentes à cor, né? A cor principal. Os outros esquemas são os esquemas de equilíbrio, onde se busca equilibrar o contraste das cores. Nesse modelo, normalmente se coloca uma forma geométrica no círculo, de um jeito que pegue cores que acabem contrastando mais, né? Que elas não fiquem tão próximas no círculo. Aqui embaixo tem alguns exemplos. A diática pega 2 cores totalmente 180 graus. Adiáticas tom rompidos pegam um degradê entre duas cores. Triádicas assonantes pegam um triângulo. Complementares divididas também é um triângulo. O de 4 cores, um quadrado. E o de 6 cores pega coloca um polígono de 6 lados e pega 6 cores. Exemplificando isso, aqui temos cenas de filmes que usam cores opostas para dar contraste nos objetos, e também cores semelhantes para, numa transição, por exemplo, mudar a emoção que a cena quer se passar. Aqui estão as referências que a gente usou para montar o trabalho. E aqui a questão proposta. Ela é quais são as principais diferenças entre cor pigmento e cor luz. Ok. Muito bom também. O grupo teve uma outra pegada, né? Gostei que teve uma aprofundamento perceptivo, um pouco de interpretação, né? Interessante, tá? Então, parece mais artístico vocês, tá? Então, é interessante. Tá bom. Então, seguindo a nossa sistemática aqui, né? Dúvidas, pessoal? Questionamento e tal? Não? Gostei também, uma coisa que eu gostei de vocês, que vocês foram trocando, né? O Caio foi entrando para dar exemplos, né? Foi legal, essa é uma técnica legal. Eu só senti que vocês não colocaram a imagem de vocês, tá? Então, acho que isso dificulta um pouco, perde um pouco a conexão, né? Então, a imagem é importante, tá? Para fazer empatizar para o público, né? Tá bom? Bom, então, parabéns, né? Acho que aqui todos apresentaram, né? Pelo que eu estou lembrado aqui, todos que estão aqui apresentaram já. Tem mais alguém aqui que não apresentou ainda, pessoal? Na minha conta, todos que estão aqui apresentaram já, né? É isso? Tô certo? Certo. Então, no meu aqui, de todos os envios, foi o Caio e o Kaique, certo? Caio e Kaique enviaram, tudo bem? Enviaram aqui, né? Então, apresentaram hoje. Então, né, eu só quero dizer assim, avise seus colegas, né, pessoal,
qual que é a sistemática, né? Isso eu já tenho usado em várias disciplinas, não é só agora não, tá? Então, por causa da apresentação e do tempo certo, né? Todo mundo que apresenta, ele vai ser avaliado pelos colegas, né? Então, a avaliação que vocês fazem aos colegas representa 20% da nota, tá? Então, quem não apresenta, né? Quem não apresenta no tempo certo, perde essa nota. Ah, professor, como é que a gente pode recuperar? Não pode, porque eu acho que é errado quem conseguiu entregar no tempo certo, né? Quem fez esforço, tal, com todas as dificuldades, tal, ser avaliado e ter a nota cheia. Quem não consegue e vai enviar depois, paciência, né? Então, não é uma penalidade, mas é uma consideração com quem conseguiu, chegou no time, apresentou, né? Entendeu? Então, a gente, de novo, não é uma punição nem nada, mas é que a vida tem que seguir, a gente tem que dar aula, né? Gostaria muito de depois abrir espaço para o pessoal sempre ver um seminário, mas a matéria é tempo contado, né? Então, a gente não tem como abrir espaço para outros seminários que não os próximos, por exemplo, outros temas, né? 10 temas que a gente tem previsto, tá bom? Então, todo mundo que, mesmo que não apresentou, pode avaliar, pode não, tem que avaliar os outros, né? E isso a gente vai computar na nota, né? Tá? E as avaliações, deixa eu abrir aqui falar direitinho, segundo o que está no aviso, para não falar mentira, né? Não falar de outro português diferente, né? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Isso aqui mesmo, né? Isso aqui. Vocês estão vendo o Moodle para mim? A tela do Moodle? Estamos sim. Tá bom. Então, eu vou pegar aqui os avisos, né? Certo? Então, os avisos é critério de avaliação, né? Tá. Como é que vai funcionar isso aqui? 40% vocês vão receber aqui, eu vou dar, né? Slides, apresentação, questão proposta, tá? Então, por exemplo, né, só um comentário. Questões assim, tipo verdadeiro e falso, não são ruins, mas o feedback disso é muito difícil, é muito fraco, me parece. Mas vamos ver como é que vai dar o feedback, tá? Então, eu vou ver por essa coisa aí, mas tudo bem. Então, depois, feedback recebido dos colegas. Então, essa nota que quem não apresenta agora, né, vai perder. Porque mesmo que os outros vejam, né, eu não vou considerar a nota de quem não apresentou sincronamente, tá? Então, só vocês aí que apresentaram sincronamente, são 6 grupos, né? Então, que vão receber feedback, né? Ok? Esses 20%. Depois, 20% da correção das questões, todo mundo tem que fazer isso aqui, né? E o 20% da avaliação dos outros seminários. Então, cada grupo vai avaliar, né, os outros seminários. Então, a única nota que se perde por não apresentar ao vivo aí, né, presencialmente, é essa aqui, certo? Feedback recebido dos colegas, tá bom? Então, essa daqui, a última, que é a avaliação dos outros seminários, vocês que sabem, a princípio é em grupo, mas se vocês quiserem fazer uma coisa, cada integrante avalia e junta tudo bem, mas a princípio é o que o grupo, mais ou menos em consenso, ou umas opiniões, né, juntadas aí, e quer fazer fechado no grupo, ou quer fazer meio individual, tanto faz, tá? Mas eu vou corrigir com as coisas do grupo, tá bom? E, lógico, a correção das questões, que é o feedback que vocês darão às questões que os amigos, os grupos colegas enviarem para vocês. Tá bom? Alguma dúvida no processo de avaliação, pessoal? Eu tenho uma dúvida a respeito das questões. A gente responde as questões a cada grupo, correto? A gente manda no e-mail que eles indicaram. Mas aí eles dão a nota ou o senhor dá a nota? Então, quando vocês derem o feedback todo grupo, né, que der o feedback das notas, manda uma cópia para mim, tá? Então, você responde a questão e aí vai ter alguém, os outros grupos vão dar correção, né? Então, se não ficou claro, eu reafirmo aí na entrega do seminário, né? Que é para enviar uma cópia para mim quando vocês derem o feedback, tá? Entendi. A correção. Aí eu junto tudo e isso eu vou dar nota para vocês, tá?
na correção das questões, né? É o feedback que vocês derem aos colegas. Tá bom? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Professor, Oi. e o senhor tinha falado que a lista 2 iriam ser as questões? Sim. Como é que ficou isso? Eu não entendi a relação, porque é em dupla a lista, né? A gente vai ter que responder 2 vezes as questões? Uma em grupo e uma em dupla? Não. A lista 1 é em grupo. A lista 2, essa daqui, é uma lista do grupo do seminário, tá? Então... É. Então isso aqui é outra coisa, então. Não, como assim outra coisa? Não entendi. É que o senhor na aula passada falou que a lista 2 iam ser as questões, né? Sim. Isso Aí mesmo. tem a do grupo. Aí só que a lista é em dupla, né? Não, a lista quando eu envio é lista em dupla, né? Esta lista 2 é em grupo do seminário, tá? Então, professor. Tá bom? É mais fácil, me parece, né? Aham. Certo? Só que tem 2 componentes aí. É a correção, um pouco como vocês corrigem os colegas e como é que vocês respondem as dos colegas, né? Tá bom? Uma mesma composição das 2. Ok. Certo? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Tá bom. Então, ó, fiquei muito contente, pessoal. Vocês capricharam, vocês abordaram temas alguns até mais profundos, outros é vertente, uma visão diferente. Gostei bastante, tá? Parabéns a todos. Acho que o seminário, pelo menos na minha opinião de professor da primeira parte aí, não tem nenhuma observação assim a desabonar vocês, tá? Alguma coisa de formato que poderia ter falado, sei lá, dado mais algum exemplo, assim, mas isso aí é jeito de cada um, tá? Então, mas em relação ao conteúdo e à profundidade, muito bom, tá? Estão todos de parabéns, tá bom? Muito obrigado, hein? E vamos para frente, né? Tá bom? Bom fim de semana, tá bom? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Professor, até mais. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.